Tô Tudo aqui, certo? Sandra. Tudo certo, tudo tranquilo. E aí, Rafa? Fala, meu querido, tranquilo? Ô, Tranquilo. Pois David, é o não, vamos seguinte, lá. a Sandra já abriu o horizonte pra gente, colocou ali que o professor é o grande responsável por organizar o layout da sua disciplina, né? E muitas vezes a gente vê o Moodle como um repositório, até porque muitas vezes, muitos de nós utiliza ele como um repositório. Aí a pergunta que eu faço para ti é o seguinte, será que tem como a gente transformar o ambiente Moodle, né, uma coisa mais fluida, mais bonita, pelo menos, mais, digamos, harmoniosa, de fácil navegação? É possível fazer isso, querido? Sim, Rafa, tá? Eu, por exemplo, no colégio de aplicação, né? Talvez esse seja o nosso grande diferencial do nosso núcleo, né, Rafa? Que são professores ensinando professores que estão usando essas ferramentas, né? Então, Isso é eu acho verdade. eu, por exemplo, eu estou dando aula para o sexto ano dos anos finais, né? Então, imagina, molecada de 12 anos ali, então. E Não, clicar em coisas que não são muito intuitivas, para eles é mais perfeito. complicado. Porque para a gente também é, né? Exato, então assim, eu tive que fazer uma reformulação total no meu Moodle e depois até no final da aula eu posso mostrar para vocês como fica, um Bacana. aspecto muito mais visual, né, Rafa? Uma coisa muito mais intuitiva, uma coisa muito Mais mais rápida também de acessar as isso, coisas, não é isso? rápida, com certeza. Então, para hoje, a gente vai, claro, dar uma olhada em algumas ferramentas básicas, né, Rafa, para a gente construir esse ambiente. E ao decorrer do curso de hoje, a gente vai alterando, trabalhando possibilidades, né? E é claro, cada um escolhe, como a Sandra falou, é o professor que determina isso, né? Então, você vai escolher aí o melhor método, a melhor visualização para o seu Moodle. Ô, David, será que o pessoal acha que o Moodle ele é uma coisa mais... vocês acham... Será que posso perguntar para eles aqui? Pode, claro, vamos Pessoal, lá, vamos embora. responde ali no chat ali pra gente, ali, só pra gente saber. Vocês acham que esse formato clássico do Moodle, ele é um pouco engessado? Queria saber de vocês. Vocês gostariam de melhorar o layout do Moodle da disciplina de vocês? Vocês gostariam, vocês têm essa necessidade, vocês veem essa necessidade? Coloca ali no chat só para a gente saber como é que vocês estão pensando em relação a isso, sobre essa nova arquitetura, digamos assim, no layout do mundo. Vocês entendem que é interessante isso? Seria legal para sua disciplina? Coloca ali no chat só para a gente ver como é que o pessoal está pensando em relação a isso. Rafa, uma coisa que é interessante comentar, que o Colégio de Aplicação foi o pioneiro, né, a tomar a iniciativa das aulas remotas. Sim. E a gente teve algumas reuniões e horas, né, para não dizer que foi uma odisseia, né, a realmente em que plataforma a gente iria, no caso, fazer toda essa parte do ensino, né, remoto. E eu lembro que muitos colegas de trabalho tinham um pé muito atrás com o Moodle, falando que o Moodle era muito engessado, que o Moodle era muito... ele não era intuitivo, ele era pesado. E depois, agora, depois de 3 meses aí, basicamente, já de aula, né, 2 Sim. meses e pouco, eu já vejo muitas pessoas falando, não, olha, eu me surpreendi com o Moodle, ano que vem... vem mudando de opinião, né? Vem mudando. E eles já pensam, Rafa, no momento que a gente voltar presencial, que eu acho que todo mundo, né, não vê a hora disso acontecer, não vai parar de usar o Moodle e vai realmente agregar o Moodle à sua disciplina, casar, porque assim, ó, o Moodle tem facilidades, Rafa, que o presencial não tem como ali na hora, né? Correção de atividades, entendeu? A disponibilização de conteúdo didático, interativo, né? tudo. Cara, então vamos lá. Vamos começar então pelo formato, assim, porque a gente começa disponibilizando ali, usando a ferramenta tópico e rótulo. Então mostra pra gente ali, se você puder já dividir ali a tua tela Claro, vamos ver como é que a gente pode fazer isso, né? Porque inicialmente você tem um Moodle ali com uma lista de coisas, né? Por exemplo, o jeito que está organizado o nosso ambiente ali hoje, ele tem uma lista de coisas, certo? Olha lá, uma lista de coisas. Aí vai rodando para baixo aí uma lista de coisas. Mas será que tem como mudar isso daí? Como é que eu opero com isso daí? Passa uma dica para a gente aí. Vai lá, David.
Bom, vamos lá, Rafa. O primeiro detalhe, assim, para você fazer qualquer alteração, a Sandra já comentou, é você, claro, ativar a edição do seu Moodle, né? Perceba que aqui, ó, você não consegue alterar nada, porque você está no modo visualização. Então, claro, a primeira coisa a se fazer é você clicar lá em cima à direita, ativar a edição. E Beleza. uma coisa interessante, Rafa, que a gente tem que fazer com nossos cursistas de hoje muitas pessoas têm, né? Como a Sandra falou, o espaço do professor para você fazer as experiências, né? E tudo mais. Mas tem gente, por exemplo, que a gente viu ali no começo do curso, que é de fora, que não tem, que às vezes é aluno da graduação não tem direito a um espaço, né? Então, a gente precisa de um espaço que a gente chama de espaço escravo, né? Ou seja, de um ambiente de experimento para que os nossos cursistas também, no caso, eles acessem e comecem a brincar com o Moodle, né? A fazer as atividades e assim por diante. Bom, então eu vou fazer o seguinte, Rafa, eu vou fazer um pacote aqui de atividades do Moodle, que vai ser o tópico, o rótulo e a URL. Tranquilo? São as três coisas assim básicas de se fazer no Moodle, né? É você criar um novo tópico. Tá. Depois de criar um tópico, uma das ferramentas que a gente pode fazer no caso, um rótulo, certo? Dentro dele, a gente pode fazer isso. Depois, dentro do rótulo, eu vou inserir algumas imagens e fazer um link nessas imagens para esses espaços escravos. Tudo bem? Acho que vai ser um bom começo, né, para mostrar assim as ferramentas do Moodle. Beleza, então, pessoal, o primeiro passo, né? Esse nosso espaço aqui do Moodle, do nosso curso, ele está no formato tópicos, né? Você pode criar vários tópicos, lembrando que existe uma limitação, né, Rafa? Que é importante lembrar que são 52 tópicos. É o que você pode criar no máximo no Google, pelo menos aqui na UFSC, né? Talvez, não sei, se for uma outra universidade, um outro ambiente, pode ser que isso mude, tá? Por que 52? Porque são 52 semanas do ano, correto? Então, os programadores pensaram, bom, né, vamos criar, então, um tópico por semana, né? Como se fosse esse desenvolvimento. Como se fosse um módulo semanal, digamos assim, de assunto, Perfeito. né? Bom, vamos lá, então. E como é que eu faço para criar esses? Porque aí já está pronto, certo? Perfeito. Aí já está pronto. Mas quando eu quero criar alguma coisa, primeiro passo, o que eu faço? Vamos lá. Então, primeiro ativar a edição. Perceba que agora ele já alterou, né? Ele já apareceu já essa cruzinha aqui, né? Que você pode arrastar os tópicos, as atividades que você quiser. E para você criar um novo tópico, né? Você vai lá no final da página, certo? Lá no finalzinho, Lá no finalzinho, bem no finalzinho. Tá? E você... Com a edição ativada. Perfeito. Tô vendo ali, adicionar tópicos. É ali, não? Exatamente. A gente vai clicar aqui. Beleza. E aqui você pode dizer quantos tópicos você quer, no caso, adicionar. Lembrando da limitação de 52, né? Eu quero criar um novo tópico só, certo? Então, vou clicar em adicionar tópico. E perceba que aqui, ó, ele criou por último, Rafa, né? Mas eu não quero ele aí. Eu não quero. Entendeu? Perfeito, exatamente. Eu não quero ele aqui. E eu também não quero com esse título, né, Rafa? Esse título não me agrada. Tópico 12. Não quero tópico 12. Existem duas maneiras aqui da gente renomear, né, Rafa? Primeiro, clicando no lápis, aqui, ó, editar nome do tópico. Beleza. Tá? Ou você pode também clicar aqui, ó, em editar, também é uma outra possibilidade, certo? Vamos editar isso aí, então, agora ou não? Vamos lá, eu vou clicar aqui, ó, eu vou colocar espaço de experimentos. Beleza, então nós vamos criar um tópico só para direcionar o pessoal para os espaços de experimento, é isso? Isso. Lembrando aqui, pessoal, que não adianta você clicar fora, tá? Ó, quando você está usando o lápis, ele até fala, clique Enter quando terminar. Tá? Por exemplo, ó, se eu clicar espaço de experimentos 1, 2, 3, se eu clicar fora, Rafa, não faz nada.
Entendi, ele não altera, ele só Não altera se altera. você digitar o que você quer e deu Perfeito. enter. Isso. Uma outra maneira, né, Rafa, é você clicar em editar, aí Uhum. você clica editar tópico, aí você pode trocar o nome aqui, ó, não tem problema algum. Tá? Bacana, bacana. E o que nós vamos Beleza. fazer aí nesse espaço? Agora sim, Bom, ó, vamos lá. já criou o espaço de experimentos, o tópico chamado espaço de experimentos. E qual o próximo passo, David? Nós vamos deixar ele embaixo, não? Não, vamos arrastar ele, né? Vamos arrastar ele para um local, certo? Ó, você pode arrastar ele para o momento que você quiser, Clica na tá? cruzinha e joga e vai arrastando pro Isso, alto, é isso? exatamente. Tá. Existe aqui uma maneira, dá um truquezinho aqui, Rafa, né? Quando você tem muitos tópicos, né? Muitos tópicos mesmo, e você tem que ficar arrastando, 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 uma maneira legal é você clicar 2 vezes na cruzinha bem rápido, e aí ele aparece para onde você quer mover. Existe essa Que bacana. possibilidade Então, também. você joga lá para cima. Por exemplo, eu quero Perfeito. que ele apareça no lugar do, sei lá, atividade síncrona, por ali, ó. Isso, ó, você pode, aqui, ó, para o item participantes, para o item atividades, né, você pode escolher o momento. Entendi. Se você tem poucos tópicos, não tem problema, você pode ir arrastando, ó. Só que às vezes aqui é chato, né? Às vezes a pessoa tem muitos, aí Entendi. fica realmente uma coisa desagradável, mas existe essa possibilidade. Então, eu vou colocar aqui, ó, embaixo do participantes, tá? Tá. Beleza. Bom, tá feito então o nosso tópico, né? A gente criou isso. Agora, claro, a gente precisa fazer o seguinte: a gente precisa editar, né? Beleza. Bom, você pode escrever dentro do próprio tópico, você pode escrever alguma mensagem dentro do próprio tópico, sim, tá? Não tem problema algum. Você poderia clicar em editar tópico, e aí aqui, ó, você pode digitar, tá? Você pode digitar qualquer coisa aqui, você pode inserir uma imagem, você pode depois fazer um link, mas é muito comum também, Rafa, a gente fazer a criação de um rótulo, né? Um rótulo é uma ferramenta que te permite escrever e inserir outros, no caso, outras atividades aqui dentro. Então, Digamos assim, na hierarquia, um subtópico quase. exatamente, seria tipo um subtópico, tá? Massa. Então vamos Bom, lá. como que a gente faz isso? A gente clica em adicionar uma atividade ao recurso, né? Clicando aqui, aparecer uma lista gigantesca de atividades, certo? Certo. Ao decorrer do curso, né, pessoal, a gente vai mostrar muitas dessas atividades, certo? Conteúdo interativo, né, como atividade Hot Potatoes, H5P, certo? O Big Blue Button também, que é muito legal, que é a criação de sala virtual, tá? Mas o que a gente quer agora é criar um rótulo, tá? Então, um rótulo é um recurso. Ó, bacana. Ó, Aí eu cliquei. existe as atividades e existem os recursos. Bom, qual é a diferença, né, pessoal? Só para vocês terem uma ideia dessa diferença, né, Rafa, entre atividade e recurso. Atividade seria, vamos dizer, existe a possibilidade de ser avaliativo, né, Rafa? Por exemplo, uma atividade de gamificação, ela pode ser avaliativa. Pega o feedback, ela é interativa, ela leva em consideração o que o usuário faz e registra aquilo de alguma maneira. Exatamente. Por exemplo, não, né? Não, recurso não. Você quer fazer uma prova, você quer fazer um questionário, né? Você quer fazer a própria presença. A presença poderia ser avaliativa, uma tarefa. Então, Beleza. Todas essas ferramentas têm realmente esse intuito de um feedback, né, do aluno e tudo mais. Recurso não. Recurso, Rafa, seria mais aquela ideia de mostrar, de apresentar ou disponibilizar alguma coisa. Por exemplo, você pode colocar um livro, você pode colocar o endereço de uma página, você pode criar um arquivo, né? Muita gente usava o Moodle somente com esse intuito, né? De arquivo, você simplesmente colocar o arquivo lá como se fosse um grande repositório. Bom, legal. Mas aí nós vamos de rótulo, né? Rótulo. Clicando em rótulo, vamos adicionar o rótulo. Lembrando, né, pessoal, que você tem que criar isso no tópico que você quer, né? Certo? Dá para deslocar também depois, tá, Rafa? Existe essa possibilidade. Não, eu criei... da cruzinha ali, clica e arrasta. Eu criei no tópico errado, eu pensei novamente, a minha reestruturação da disciplina ficou ruim,
Vou Eu jogar posso para outro mover, capítulo, para não outro tem módulo. problema. Um abraço. Beleza. Legal. Mas e aí? Agora a gente está dentro do ambiente do rótulo. O que Perfeito. nós vamos colocar aí? Porque aí nós estamos no espaço experimentos e qual é o nosso objetivo? Bom, então é o seguinte, a gente criou já o nome do tópico, né, que é espaço de experimentos, e a gente vai fazer o seguinte, então, eu criei 2 imagens, Rafa, e a gente vai adicionar essas imagens para criar um link, né? Tipo um botão, assim, a imagem vai virar um botão, é isso? Exatamente, é essa a ideia, tá? A Que legal. imagem Como vai faz virar um isso? botão. Primeiro a gente tem que jogar a imagem, então, aí, é isso? Perfeito. Como é Pessoal, que é? aqui eu vou dar uma dica bem interessante, que é o seguinte: inserir 2 imagens lado a lado aqui dentro, às vezes pode dar bastante confusão, tá? Então, para você criar 2 imagens e você quer colocar uma do lado da outra, bonitinha, seria interessante, Rafa, a gente fazer já um outro detalhe, criar uma tabela aqui Ó, esse dentro. truque é bom, porque no Esse visual vai ficar legal, né? Vai vai ficar ficar. Porque assim, ó, ornamentado, digamos assim, organizado, diagramado. se a gente não fizer isso, Rafa, às vezes acontece, tá? De você colocar as imagens e elas não ficarem na posição que você quer. Então, quando Vai você ter cria essa tabela, mas vai aparecer as linhas da tabela? Não, pessoal, não vai aparecer as linhas da tabela. Fica tranquilo, vai ficar muito bonitinho. É realmente só uma questão de você fixar, engessar a imagem dentro daquela tabela para que não. posicionamento dela ficar ao teu domínio, né? Ela não ficar flutuando ali a imagem, uma maior que a outra, coisa do tipo. Então vamos primeiro inserir uma tabela, é isso que Perfeito. você está Vamos falando. E lá. como é que faz ali? Pessoal, aqui, ó, inserir a tabela, tá? Beleza? Aqui, Rafa, pode ser que a primeira vez que você faça uma edição, ele apareça um cabeçalho reduzido de ferramentas, Tá. certo? Aham. E aqui, ó, você fala, ô David, eu não tô achando a tabela, eu não tô achando outros recursos, eu não tô achando nada. Bom, você vai clicar então aqui, ó, expandir, contrair barra de ferramentas, tá? Quando você clicar aqui, certo? Aí, olha só, galera, apareceu uma quantidade gigantesca aqui de ferramentas, certo? Certo. Então, e a tabela se encontra aqui. Bom, então vamos clicar aqui em inserir tabela. Eu vou dizer o nome, o número de colunas e o número de linhas. Aqui está por padrão 2 por 2, mas eu gostaria de uma imagem do lado da outra, então realmente seriam 2 colunas, mas apenas uma linha, tá? Então aqui vamos apertar inserir. Pô, mas ficou bem pequenininho. Não tem problema, a gente pode expandir isso, né, do jeito que a gente quiser, ó. Então, vão ser nesses 2 ambientes aqui, nesses 2 locais da tabela, que a gente vai inserir a imagem. Tá, e como que eu insiro a imagem? Bom, usando a ferramenta aqui, ó, inserir imagem, do lado do emojizinho, né? No emotion Certo. aqui. Clicando aqui, vai aparecer uma tela, certo? Para encontrar, né? Ou enviar. Você até poderia colocar uma imagem via URL, se você quiser, né? Endereço da imagem, se a imagem estiver hospedada em algum site. Mas como eu criei essa imagem, pessoal, e é uma coisa muito preocupante hoje em dia, né, Rafa, com o lance da Direito de pandemia. imagem e tal. Perfeito. Galera, não é porque está na internet que a gente pode usar qualquer imagem, né? Aquilo ali poderia vir a ser um processo, né? Então é interessante você criar sua própria imagem ou pegar uma imagem, no caso, que tenha direito autoral livre, né? Legal, então, encontrando aqui, ó, vou clicar nesse link, aí ele pediu para você escolher o arquivo, tá? Escolhendo o arquivo, ele pediu agora a tela do meu computador, eu vou clicar aqui, ó, curso 2, deixa eu pegar aqui as imagens, eu criei 2, espaço de experimentos de A a J, vou enviar esse arquivo, e vou inserir, tá? Mas ficou muito grande, Rafa, meu Deus do céu, vai ficar uma bola gigantesca no Moodle, Tem como isso dar uma ajustada nisso, não? tem sim. Como é A que faz? gente, a gente clica direito, tá? No Certo. momento quando a gente clicar direito do mouse, ele já ficou com esses pontinhos. Selecionadinho ali. Isso. Aí, Rafa, é uma questão de ajuste, né? Aí a gente escolhe o tamanho que você quiser dessa imagem. Legal? Bacana. A primeira está feita, tá? Agora vamos clicar na outra, certo? Seria Clicando na outra outra. agora.
Vamos fazer o mesmo processo, clicando na outra coluna. Perceba que a coluna ficou bem fininha, né? Mas não tem problema, tá? Depois ele ajusta tudo isso. Vamos inserir a imagem, encontrar a imagem do meu computador. Vamos selecionar agora de K a Z. Aí, uma pergunta, né, Rafa, que talvez alguém esteja se fazendo. Ô, David, por que tu separou de A a J e de K a Z? Porque lembra daquela limitação que a gente acabou de comentar de 52 tópicos? E como cada cursista vai ter um tópico, então, e a gente tem 62 cursistas, não tinha como todo mundo estar no mesmo espaço. Tá? Então a gente criou. A gente não conseguiria fazer um tópico para cada cursista, né? Perfeito, exatamente. Aqui você pode, né, procurar o mais próximo possível um do outro. Eu acho que ficou mais ou menos do mesmo tamanho. E agora, Rafa, tá faltando o seguinte: a gente já tem a imagem inserida, tá? Ela já tá bonita, tá legal, mas ela não é um botão ainda, ela é uma imagem fixa, ela é uma imagem. Vamos transformar num botão. Perfeito. Linkar ela com alguém. Legal, é exatamente essa ideia, né? Você criar agora essa ideia de imagem conectando em link, né? Tá, como que eu faço isso? Primeiro passo, você tem que copiar o endereço que você quer colocar nesse botão, tá? Vamos lá, então, vamos lá. Passos buscar isso. Isso, ó. Aqui, ó, espaço de experimentos, eu vou até clicar aqui para mostrar a vocês em uma nova guia. Ó, o espaço de experimento, galera, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, até o 33, que vai até o J, que a gente já criou isso. A gente já criou isso antes. Isso. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar direito no link, certo? E isso é padrão, tá, pessoal? Você vai clicar direito em qualquer link da internet que você queira fazer esse botão. Você vai, então, copiar endereço do link, tá copiado. Agora, a gente vai clicar na imagem e a gente vai fazer o seguinte, Rafa, aqui, ó, na corrente. Certo. E inserir, editar link. Clicou ali. Clicou aqui, a gente vai colocar na URL. Como ela já está colada na nossa memória, a gente aperta Ctrl V. Beleza. Simples assim, acabou, tá feito. Assim. Só dar um inserir ali e já tá fazendo. Tá feito, já tá feito aqui o link. Ah, mas não aparece a mãozinha, Rafa. É porque ainda a gente não salvou, né? A gente é no formato de edição. Tá programando ainda, né? Isso, exatamente. Vamos ter que fazer o segundo, né? Vamos copiar o segundo link, o segundo espaço escravo. Eu vou copiar aqui, ó. Copiar endereço do link. Vou clicar na minha segunda imagem. Clicando em corrente, né? Aqui no link. A gente clica direito ou aperta Ctrl V. Colar. Rafa, tá feito então. Tá? Mas calma, não tem que apertar um salvar agora? Perfeito. Assim? Exato. Tá feito aqui tudo, tá feita a imagem, tá feito o rótulo, tá feito o link. Agora, pessoal, não saia do ambiente sem salvar, né? Todo o trabalho vai ser perdido se você não clicar em salvar e voltar ao curso, tá? Então, salvar e voltar ao curso. Olha lá, Rafa, como ficou. Deixa eu desativar a edição para mostrar como realmente ficou aqui o nosso. Olha lá que bonitinho que ficou. Ah, que bacana. Aí ficou... Ah, David, por exemplo, eu tô achando que o espaço da letra K até a letra Z, a figura ficou um pouco maior. Tem como eu editar de novo, claro, cara? Não tem problema, olha só. Dá para ver ali que ficou um pouquinho maior. Aí o que eu faço? Ativar a edição. Não gostei, quero mexer, ou se de propósito eu quiser mexer em alguma coisa, vou lá em editar. Editar configurações. E volta naquele espaço, galera. Aí volta de novo, clica. O Rafa tá achando. Diminuir um pouquinho. Beleza. Aí eu tenho que dar o salvar de novo, David? Perfeito, exatamente. É esse o padrão, né? Tudo que você fizer de alteração, você tem que salvar, tá? Você pode, Rafa, olha só, aproximar a imagem uma da outra, né? Se você quiser, mexendo na tabela, porque, como a gente falou, a gente engessou essa tabela, né? E a imagem fica ali dentro. Então, ó, eu quero deixar mais próximo. Vou deixar aqui, então. Acho que fica mais legal. Fica mais legal. Vamos salvar, então. Salvar e vamos ver como é que ficou. Tá feito, olha lá. Deixa eu desativar aqui a edição para mostrar como vai ficar para o cursista.
Quer Olha dizer, que tá legal. pronto agora. Tá pronto, tá Calma pronto. aí, tu passou o mouse em cima, olha lá, apareceu a mãozinha. A Então, se eu mãozinha. clicar ali, ele já joga para o outro endereço automático. Automático, olha só, Olha aí, criamos um jogou. botão. Que O top, outro, cara. o outro também funcionando perfeitamente, olha lá. A Clicou, gente clicou, tá aqui, de K ou a seja, Z. tu pode fazer isso não só para o ambiente do Moodle, mas para qualquer outra coisa, uma página, um programa, um software. O pessoal colocou ali, tem gente da engenharia com a gente, tem gente da saúde, tem gente da área da educação. Então tem um site que a gente utiliza muito, o pessoal da biblioteca também. Aí você quer pendurar o EndNote ali, você consegue, enfim, o que você quiser fazer, ou colocar o site da biblioteca, ou colocar um repouso, não interessa. Clicou, eu faço o link, faço a figurinha, fica assim, clicou, joga para lá automático. Isso é muito legal. Isso. Fica A muito nossa diferente. situação, né, Rafa? Eu e tu somos professores de matemática, a gente conhece muito um programa chamado GeoGebra, né? Exato. Então, é sempre interessante, por exemplo, no nosso caso, usar o GeoGebra, né, no nosso espaço e deixar já o link bonitinho. Então, Deixar tu bonitinho rodando, né? pode pegar um ícone do GeoGebra, deixar ali, fazer esse Um hiperlink, né? site que tem alguma animação, alguma coisa assim, também dá, né? Perfeito. Cara, então vamos lá, vamos botar o pessoal ali para se divertir. Eu acho que o pessoal já viu bastante coisa. O que, que nós vamos fazer agora? Bom, vamos lá. Depois de pronto. Deixa eu mostrar aqui então, Rafa. Deixa eu só ativar a edição. Pessoal, então, ó, no tópico de hoje, né? A Sandra, ela mostrou criando o espaço do professor, criação e edição de blocos. Eu mostrei agora como criar um tópico, um rótulo e uma URL, né? No caso, um link. Bom, o que a gente vai fazer agora? Na real, o que vocês vão fazer, né?